fazendo aí, a revisão da questão 112 e 113 do Livro dos Espíritos. Kardec falou, né, que a autoridade de Jesus está na natureza excepcional do seu espírito puro, mas tanto com a sua superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens, né? Que percorreu os Georgia, estágios. só um Oi. minuto. Você disse que estava compartilhando. Para mim não chegou a imagem ainda. Para vocês chegou? Peraí. Então, deixa eu ver aqui. Não, mãe. Não, né? De repente eu não compartilhei mesmo. Só um Ah, minuto. tá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos lá. Chegou agora? Tá chegando. Ah, Chegou, chegou. chegou. Então, e a internet aqui está oscilando, mas ainda está segurando. E aí, conforme a gente viu no slide anterior, Jesus não foi nem provado nem testado, na verdade, né? Porque a natureza de seu espírito puro, sua superioridade intelectual e moral, percorreu todos os estágios e graus da evolução da escala evolutiva e se despojou de todas as impurezas da matéria, conforme nós vimos aí, e sendo espírito puro, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer nem provas, nem expiações. E aí vimos também alguns conceitos, né? Aqui só para a gente relembrar o significado da palavra demônio e sinônimos segundo o Espiritismo. Lá na Gênese capítulo 1, fala que os designados sob o nome de demônios são espíritos ainda atrasados, imperfeitos, que fazem o mal tanto no estado de espírito, como também enquanto encarnados, né? Mas que um dia se adiantarão e melhorarão. E que os anjos, ou espíritos puros, que também está na Gênese, no mesmo capítulo, no item 30, que os anjos, ou espíritos puros, não são seres à parte da criação, mas sim espíritos que foram criados simples e ignorantes e que chegaram à meta depois de terem palmilhado a estrada do progresso. E aí, conforme está lá na questão 131, que ela é enorme, mas a gente tira aqui esse pedacinho, né? Deus não cria seres maléficos. A palavra demônio significava em grego gênio, inteligência, e se refere a todos os seres incorpóreos, né? Continuando então aí, já está terminando a o nosso ponto de partida, né? Para a gente ir para o ponto de partida, lembrando a citação de Tiago, né? Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência que o arrasta e o seduz, né? Pela sua ganância, pelo seu querer, né? Aquele sentimento de posse, por esses vícios que nós ainda carregamos. E a provação, a nossa tentação está exatamente naquilo que a gente tem e que acaba se conectando com o que é oferecido aqui fora. Então, a suposta tentação de Jesus seria mais um simbolismo do que um fato verdadeiramente ocorrido. Conforme até o próprio Emerson falou para a gente, Jesus, sempre, né, como outros profetas, e tinham esse hábito de sair, se retirar para meditar, para estabelecer uma conexão com o alto, Jesus também fazia isso. E provavelmente, numa dessas suas retiradas, né, dessas suas saídas, ele utilizou-se da própria figura para nos trazer esse ensinamento, né, de que nós estamos aqui suscetíveis a falhar, porque as tentações, elas são, na verdade, o apelo do mundo material que a gente vive, combinado com o quê? Com a nossa concupiscência, combinado com a nossa sintonia, a nossa ganância, o nosso interesse, o nosso materialismo, né? Então, examinemos em particular tentação e concupiscência, entendendo que o primeiro, tentação,
exterioriza o que está dentro da gente, que é a concupiscência, que é o segundo, que, na verdade, essa concupiscência constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Né? Isso aí só para a gente relembrar do que falamos. Aí a gente iniciou agora no ponto onde a gente tinha parado na aula passada. Exatamente daí para frente, tá bom? Falando porque a gente falou do 9.11, 9.12, 9.13, que aí vai falando do espírito, vai falando do demônio, vai falando do simbolismo dos 40 dias, vai falando daquilo tudo, até a gente chegar no 9.1.6, que fala do jejum, né? Que o jejum, o que é o jejum, na verdade? É simplesmente o fato de você se abster, ou totalmente ou parcialmente, de comida e de bebida, de líquido. Tá? E isso era uma prática comum entre os judeus. Isso já vem lá da época do Velho Testamento, e eu vou trazer algumas passagens aqui para a gente olhar. Né? Mas continua a ser praticada por religiosos de diferentes interpretações nos dias atuais. Essa prática nenhum proveito acarreta ao espírito. O Cristo assegura não ser o que entra pela boca aquilo que macula o homem. Né? Por isso que ele não adotava essa prática. Mas essa prática ela foi adotada desde lá do Velho Testamento e tem, né, as explicações, né, no próprio Antigo Testamento e no Novo Testamento a gente consegue ver essa prática. Jejum, privação ou redução de alimentos por vontade própria ou por imposição durante um certo tempo e normalmente por questões religiosas, né? Fora a questão de saúde, mas normalmente ligada à questão religiosa. Então, né, está de jejum. Vamos lá, uma pergunta que eu trouxe para a gente pensar. A Bíblia ordena o jejum? Alguém que já tenha lido alguma passagem na Bíblia que fale que tem que se fazer jejum? Muito bem, vamos ver a resposta que eu encontrei num site católico. Não. No Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído, que era o dia da expiação. Isso está em Levítico, capítulo 23, versículo 27. Né? Então, essa questão do jejum, ela não é uma obrigatoriedade. Mas vamos lá. A duração do jejum. Quanto deve durar um jejum? A Bíblia não determina regras desse gênero. Portanto, cada um é livre para escolher quando e como jejuar. Exemplos de jejuns e duração diferentes nas Escrituras. O jejum do dia da expiação. Esse era o único instituído. Por quê? Era um dia que eles tiravam para purificação. Então, todos os israelitas eram obrigados a ficar sem comer, sem beber e não podia trabalhar. Então, esse era um único dia, era como se fosse um dia que eles tiravam para, assim, se limpar dos pecados, né? É como se fosse uma penitência. Então, era um dia de purificação, era um dia de sofrimento, mas um sofrimento compensatório de uma culpa, tá? Simbolizava essa expiação, essa purificação, essa penitência dos pecados. Então, toda a nação israelita era obrigada a jejuar e descansar. Mas também teve aí, 3 dias, que foi o jejum de Ester e o de Paulo, né, que está citado aí em Ester, capítulo 4, 16, e o de Paulo está em Atos, capítulo 9, versículo 9. Tem o de 7 dias, que foi o jejum por luto pela morte de Saul. Tem o de 14 dias, que foi o jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio. Está tudo aí citado, né, onde encontra a referência desse jejum. Tem o de 21 dias, que foi o jejum de Daniel em favor de Jerusalém, e tem o de 40 dias, que foi o jejum do Senhor Jesus no deserto. Ok? Então, é só para a gente entender essa questão do jejum. Bom,
E aí, na nossa visão espírita, né, a prática do jejum não era utilizada pelo Cristo e ele não a prescreve aos seus discípulos, conforme Mateus cita aqui, ó, Mateus 9, versículo 14. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Tá? Tá aí provando que isso não era uma prática utilizada pelo Cristo. E para o Espiritismo, nós devemos buscar outro gênero de jejum, que é o jejum espiritual e o jejum moral. Isso não depende do alimento diretamente que a gente coloca na boca. É claro que existem as recomendações em relação à carne vermelha, outras coisas mais, dependendo do trabalho que se vai envolver, mas isso necessariamente a pessoa não tem que ficar sem comer para praticar esse jejum espiritual e moral, tá? Então, vamos lá. Esse jejum, então, que o Espiritismo nos recomenda, né, relaciona-se ao processo de pureza de pensamentos, a que a criatura conscientizada se impõe. Então, quando a gente adquire no estágio de consciência, a gente inicia esse processo de purificar os nossos pensamentos, tá? Não só por imperativo da evolução espiritual, como igualmente também esse jejum espiritual e moral é um dos recursos mais eficazes nos processos de desobsessão própria ou de terceiros, ok? Então, isso está aí no livro O Evangelho Sem Mistérios Nem Véus, de João de Jesus Moutinho, João de Jesus Moutinho, tá? Ele está recomendando, ele está falando o quê? Que esse processo de pureza de pensamentos, que a própria criatura, quando já é conscientizada, né, já está num grau de evolução mais adiantado, ela se impõe, mas ele também não é só um imperativo da evolução espiritual, né? Não é só uma força da evolução espiritual, mas também é um recurso eficaz para esses processos de desobsessão. A desobsessão própria, né? De cada um, de si mesmo, dos seus pensamentos, daquilo que a sua consciência traz, como também de terceiros. Né? Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, tiver alguma... George, no Oi. slide anterior você falou do jejum de Jesus de 40 dias. Seria, então, isso também um simbolismo? Porque em seguida você leu que Jesus não utilizava a prática do jejum. Sim, porque toda essa passagem, ela é um simbolismo. Ela é uma história narrada, onde, né, segundo até o próprio Emerson, com todo o estudo dele, disse que Jesus se utilizou da figura dele mesmo para nos trazer um ensinamento. Então, ele se colocou no contexto para que a gente pudesse entender. Mas até o próprio jejum, esse afastamento, não é o afastamento necessariamente da comida, né? É o afastamento daquilo que nos faz mal, daquilo dos nossos vícios, do orgulho, da vaidade, daqueles sentimentos que a gente ainda arrasta e carrega, mesmo não querendo, mas de vez em quando a gente derrapa lá, né, no caminho. Então, é exatamente isso, né? Esse tipo de jejum e o simbolismo dos 40 dias. Bom, conclusão desse trecho aí, né? Deserto, tentação, diabo, 40 dias, jejum, são alegorias, são simbolismos. Indicam as tentações com que o mundo rodeia, olha só, entendam a frase. As tentações com que o mundo rodeia todos aqueles que se derem aos labores dos ideais divinos. Então, é assim, todo aquele que se coloca à disposição de trabalhar para Cristo estão sujeitos às tentações do mundo, né? Elas são os apelos que podem nos arrastar para o lado errado, né? Como a gente viu lá no início, a tentação, ela tem
o lado, um propósito, né? Vamos dizer assim, um propósito bom, que é o propósito de nos colocar à prova e mostrar as qualidades que nós temos, em passar pelas provas, mas também ela tem vamos dizer assim, o apelo maléfico também, né? Que é de humilhar, que é de arrastar para o lado errado. Vai depender do quê? Como disse lá, né, naquele texto de Emmanuel, vai depender do que eu carrego dentro de mim. Porque a tentação, ela exterioriza o que está dentro de mim. Se esse apelo vem de fora, mas não encontra sintonia nos meus pensamentos e nas minhas ações, ela não vai conseguir me arrastar para o lado errado, né? Essas alegorias, né, e simbolismo, né, é ainda a profilaxia da mente que recolhe, quer dizer, tratamento, né? Profilaxia da mente que recolhe no oceano dos pensamentos humanos apenas o oxigênio puro necessário à própria vida. E se algum jejum deve ser observado, que seja o da abstenção de pensamentos inferiores. Isso está lá também no Evangelho Sem Mistérios Nem Véus, de João de Jesus Moutinho. Ok? Então, essa questão, né, desse jejum é uma limpeza que a gente faz, é um tratamento que a gente faz dentro da gente, lá no nosso consciente, na nossa mente, recolhendo da gente, dos nossos pensamentos, aquilo que é de melhor, ou seja, o oxigênio puro, que é necessário à própria vida. Sem ele, a gente não vive, né? E o jejum que a gente deve observar é exatamente esse: é o jejuar de pensamentos ruins, é nos abstermos de pensamentos que vão nos arrastar pelas tentações que o mundo apresenta para a gente. Vão encontrar sintonia e a gente vai ser arrastado. Bom, e aí a gente tem aqui também, mais uma coisa interessante. Nesse livro de Divaldo Franco, né, pelo espírito Joana de Ângelo, Desperte, Seja Feliz, nós temos aqui algumas coisas. Ninguém cresce moral e espiritualmente sem a presença mortificadora da tentação. Olha que interessante isso. O nosso crescimento moral, espiritual, precisa dessas tentações para que a gente possa ter, pelo livre-arbítrio, a recusa, né? Não se deixar levar. Então, a gente continua aqui. Vamos lá. As tentações são as pedras da estrada, criando impedimentos à movimentação dos viajantes do progresso. Então, elas são realmente a pedra. Mas se a pedra está, vamos dizer assim, obstruindo o meu caminho, se ela está me impedindo de passar, o que eu tenho que fazer, né? Constituem também os estímulos à vitória e à transformação íntima para melhor. Ou seja, por que ninguém cresce moral e espiritualmente sem a presença mortificadora dessa tentação? Porque elas são as pedras que vão criando impedimentos aos nossos movimentos, as nossas, vamos dizer assim, a nossa caminhada rumo à perfeição. Mas, ao mesmo tempo, elas são estímulos, porque se eu encontro aquele obstáculo e venço aquele obstáculo, eu vou me transformando, né? E vou melhorando. A vida sem tentações ou testes de avaliação moral perderia o seu colorido e as suas motivações de crescimento. Então, aqui, a tentação está sendo apresentada como uma situação que vai nos trazer benefícios para que a gente possa continuar a nossa caminhada, passar por aqueles testes, né? Fazendo vamos dizer assim, a comparação com uma escola, um curso que você faz, né? Você tem os testes, você aprende ali o conteúdo e você, num dia marcado, você vai ser testado daquilo que você recebeu de conteúdo. E você só vai conseguir
a aprovação se você colocar aquilo que você aprendeu. Então, você primeiro teve que aprender, teve que introspectar aquilo dentro de você e depois você vai colocar aquilo em prática. Tem que vir de dentro para fora. Então, Georgia, eu queria só oi, fazer um comentário que o que a Joana está dizendo aí vem exatamente confirmar aquilo que você havia falado anteriormente. Eu só não estou me lembrando a citação em que Jesus não sofreu tentação, porque Jesus não precisava crescer moral e espiritualmente, porque olha o que a Joana disse, que ninguém cresce moral e espiritualmente sem a presença modificadora da tentação. Mas Jesus já era um espírito puro quando aqui esteve, né? Então não havia, exatamente. por isso ele não Isso sofreu só vem tentação confirmar, né? confirmar aquela citação. Eu não achei aqui, mas você comentou sobre isso. Foi. Então, assim, tá lá acho que está lá no início, quando eu coloquei alguma questão 112, 113, alguma coisa assim. Oi, Então, imagina se Jesus não fosse um espírito puro. Como seria esse universo? pois é, Seria aí, uma assim, badu, uma badu. O Jesus precisa ser um espírito puro para vamos dizer assim, para arrumar a casa dele. exato. Imagina se ele não fosse um espírito puro. E A aí casa é que eu digo para você, se ele não fosse um espírito puro, Deus não confiaria a ele essa missão, né? exatamente. Você, Ele veio exatamente para cumprir a missão que foi isso, diretamente confiada a ele por Deus, certo? exatamente. Se ele Georgia, só para você tivesse. se organizar, são 8 horas, tá? Ah, tá. Então, vamos lá. E aí a gente tem aqui, deixa eu passar aqui porque está difícil clicar aqui. A vida, continuando aí, né? A vida, sem tentações ou testes de avaliação moral, perderia o seu colorido e as suas motivações de crescimento. Mesmo Jesus, o sábio por excelência, entre aspas, foi tentado, ensinando-nos que, se a tentação é fenômeno humano, a resistência contra o mal é a conquista divina. Então, se Jesus se colocou nesse contexto, né, para nos ajudar e nos ensinar, o que ele queria ensinar? Que a tentação é um fenômeno humano, mas resistir contra essa tentação, contra esse mal, já nos leva para um outro patamar, para uma conquista divina, tá? Então, tá aí, ó, continuação desse livro da Joana de Ângeles, está lá na lição 5, Enfrentando Tentações. É bonito esse trecho, eu li a página toda. E as provações de Jesus no deserto, né? Essa alegoria dessa luta entre o bem e o mal, porque é isso que vem trazendo aí para a gente. Jesus no deserto sendo tentado pela figura do diabo, que no caso representaria o mal nesse texto, né? Ora analisado nos escritos, tanto de Mateus, Marcos e Lucas, indica 3 tipos de provações que Jesus teria suportado. Vamos lá, aqui é porque mudou o slide, eu não troquei a cor do negócio. Operar milagres para satisfazer uma necessidade imediata, dar sinais convincentes e exercer poder político. Isso deve ter se repetido por muitas vezes na vida do Cristo, né? Esse tipo de provação, né? Operar milagres para satisfazer uma necessidade imediata, no caso, ele promover, né, a própria alimentação de pedra, dar sinais convincentes e exercer poder político, ou seja, de que ele poderia ser atirado do penhasco, que não ia acontecer nada com ele, ou então que ele poderia governar todos os reinos se ele se ajoelhasse, se prostrasse perante o diabo, né? Então, vamos lá. A tentação oferece tanto a oportunidade de elevar-se como o perigo de cair, que não é o caso de Jesus.
As três grandes tentações e provações, elas trazem o quê? O que Jesus quis nos ensinar se colocando nesse contexto? A dos gozos materiais, a de viver uma vida fácil, livre de cuidados e dificuldades. No caso, a primeira é de transformar pedra em pão. A segunda é de poder se atirar, né? Que não precisa tomar cuidado, porque ele vai estar sempre sendo amparado pelos anjos. E a da riqueza e do poder, que é o caso do reino, né? Aí nessa figura simboliza os três, ó, as pedras, o reino e se atirar lá do alto, né? De um monte. A primeira diz o seguinte: então, aproximando-se, o tentador disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A necessidade imediata era alimentar depois do prolongado jejum. Jesus não estava lá jejuando, conforme conta aí, 40 dias. Então, né, segundo a gente tem o que está sendo colocado, estaria com fome. O testador tinha o intuito de ver Jesus subjugado a uma necessidade fisiológica básica, que para Jesus isso não representava nada. O teste teria, então, dupla natureza: vencer a necessidade fisiológica, ou seja, esse teste, representado nessa parábola, para Jesus, tinha uma dupla natureza: vencer a necessidade fisiológica por meio de um ato prodigioso, ou seja, matar a fome realizando um milagre, que seria transformar pedras em pão, tá? E aí Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com Jesus encontraremos sempre o acréscimo de forças morais para vencer as vicissitudes da vida, independentemente da forma como estas se nos apresentam. Então, seja quais forem os problemas que a vida coloca no nosso caminho, que nós nos colocamos nesse caminho, a gente, com Jesus, vai ter força moral para passar por elas. Disse o mestre: nem só de pão viverá o homem. Isso é Emmanuel que está nos dizendo. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, que é com ela que nos dirigiremos para a eternidade. Ok? Então, a gente ter bom gosto, a gente viver num ambiente calmo, a gente ter dignidade, aquilo que o mundo nos oferece, e isso faz parte, né, da nossa vida. Mas a gente não tem que esquecer daquele jejum moral, daquele jejum espiritual, né, da pureza, da elevação dos pensamentos, que são eles que nos dirigirão para a eternidade. Tá? No livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Tá? A segunda tentação, conforme vocês já viram, que ele foi levado até Jerusalém e colocado lá no alto, no pináculo, né, na parte mais alta, e o diabo mandou que ele se atirasse, porque ele estaria salvo pelos anjos. E aí Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? Então, agora, vocês entendam uma coisa: tanto na primeira tentação quanto na segunda, está citado aí Mateus, capítulo 4, versículo tal, aí esse agora versículo 7. Mas isso está também em Deuteronômio, lá no Velho Testamento. Por isso que eu disse que Jesus utilizou o Velho Testamento para responder ao diabo nessas passagens, tá bom? Na figura alegórica, né? Nesse simbolismo que a gente está vendo. Então, ele disse, né, que ele não tem que tentar o Senhor teu Deus, ou seja, eu vou me atirar porque os anjos vão vir aqui e vão me salvar. Isso não, isso é tentar contra Deus. Então, o Templo de Jerusalém representava aí, tá, coisa que não tem necessidade de a gente falar agora,
Mas isso aqui é importante. Uma coisa fica bem evidente nesta passagem evangélica. O tentador reconhece que Jesus é o Filho de Deus. O próprio adversário do bem percebeu que se encontrava diante do Messias, ou, no mínimo, que Jesus teria uma relação mais especial com Deus. Bem diferente da relação que existe entre as pessoas comuns e o Criador. Por que que ele está dizendo isso? Porque quando ele diz lá, ó, no anterior, né? Porque ele dará a ordem, quando o diabo se refere a ele, está se referindo a quem? A Deus. Ele dará a ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em pedra nenhuma. Então, aí, nesse ponto, né, fica, desculpa, estou voltando, fica evidente que a figura do diabo aí tentando Jesus Cristo tinha noção que Jesus era o Messias, era filho de Deus, ou então, no mínimo, ele tinha uma relação muito próxima com Deus, tá? Isso está aí no Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, conforme está aí. A segunda aprovação, o que ela diz para a gente? Posso fazer qualquer coisa, pois os anjos vão me salvar. É uma proposta de quê? De uma vida fácil, livre de cuidados e de dificuldades. Contra o desejo que frequentemente nos assalta de vivermos uma vida fácil, Jesus avisa-nos de que não devemos tentar a Deus. Os trabalhos, os suores, as amarguras, as desilusões são oportunidades benditas de redenção e de progresso. Olha só que interessante aí. Se insistíssemos para com o Senhor e Ele nos concedesse uma vida isenta de cuidados, estacionaríamos lamentavelmente, né? Ou seja, se a gente insistisse que o Senhor nos protegesse de todo o mal, de toda situação, a gente ia estacionar, porque a gente não ia ter a mola mestra que nos impulsionaria para melhorarmos. Terceira tentação. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte mais alto. E aí ele mostrou todos os reinos do mundo, com seu esplendor, né? Com muita facilidade, com muita fartura. E disse a ele, ó, tudo isto te darei. Olha só, né? Interessante. O próprio diabo se tornando dono do mundo, de todos os reinos, né? É como se ele estivesse querendo se colocar acima de Deus. Então, tudo isto te darei se prostrado, ou se ajoelhar, se você se jogar ao chão e me adorar. Jesus respondeu, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele só prestarás culto. Tá? Ou seja, é uma reverência, prestar culto a Deus, né? É a obediência, é a nossa, vamos dizer assim, sintonia com Deus, é o nosso, a gente se humilhar perante Deus, mas não no sentido de se ficarmos numa posição ruim, mas da nossa pequenez, né? De prestar culto somente a Ele. Então, um monte muito alto simbolizava o quê? A cobiça, a ambição, a avareza. Poder transitório do mundo é oferecido a Jesus por aquele que as Escrituras denominam Satanás, apresentando-se como dono do mundo. E aí, lá em Efésios está, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir a armadura de Deus para poderes resistir à tentação do diabo. Paulo revela que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, né? Que são os poderes, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Está lá no Evangelho,
segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7. Se a ambição do mundo, aí está do mando, né? É a ambição do mando mesmo, é de mandar. O orgulho do poder e a glória da riqueza ofuscarem nosso espírito, tenhamos em mente a lição de Jesus em suas tentações. Acima de tudo, veneremos a Deus, nosso Pai, e o sirvamos lealmente. As coisas do mundo são efêmeras, são passageiras, duram muito pouco e costumam precipitar em séculos de sofrimento expiatório quem as adora excessivamente, ou seja, trazem reencarnações e mais reencarnações para aqueles que adoram excessivamente as coisas do mundo, então vão passando novamente para que possam, aos poucos, se livrar desse apego excessivo. Eliseu Rigonati, O Evangelho dos Humildes. A passagem evangélica de Mateus é igualmente a de Lucas, igualmente a de Lucas, indicam a nossa eterna luta entre o bem e o mal. Porque para cada proposta do mal, cercada de quê? Atrações e bons argumentos, o bem replica de forma lúcida e esclarecedora. A lição que se aprende no final é que o bem é e sempre será vitorioso, porque este é que é permanente. Assim, nunca é demais recordar que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 630. As 3 provações de Jesus, os pães e as pedras, simbolizam os desafios existenciais para obter o que é necessário à sobrevivência pelo esforço e trabalho. Pular do pináculo, ser salvo pelos anjos, indica fé em Deus, mas fé raciocinada, fundamentada na lógica e no bom senso. Fé que trabalha a própria melhoria e com confiança em Deus. Não é aquela fé cega, né? Dizer assim, eu tenho tanta fé em Deus que eu vou pular do alto lá da montanha e sei que vou chegar lá embaixo ileso. É a primeira coisa que Deus vai falar para a gente. Você esqueceu que tem gravidade no mundo que você vive? Pois é. É só ver qual é a aceleração da gravidade que você vai ver como é que você vai chegar lá embaixo. Poder e riqueza são bens transitórios. Quando ele oferece o reino, né? Todos os reinos do mundo. São bens transitórios. E nós devemos buscar que bens? Os eternos, como diz aí, né? Está na passagem lá de Mateus. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. Aqui já é uma outra visão das 3 tentações de Jesus. De egoísmo, porque transformar pedras em pães para saciar a própria fome, da vaidade, lançar-se de grande altura, confiando que Deus mandará mensageiros para ajudá-lo, né? E de orgulho, que é usar qualquer meio bajulatório para obter fama e poder de domínio, como o diabo ofereceu a ele. Se ajoelha perante mim e me adores, que eu te dou tudo. Então, né, usar de meios bajulatórios para obter fama e poder, né, de domínio. Então, essas 3 tentações que Jesus nos ensina nessa passagem de Mateus, de Marcos e Lucas, é justamente para a gente combater isso daí, ó. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, e a gente exercitar o anterior, né? A questão da fé raciocinada, enfim, o que estava ali, do tesouro que a gente deve ajuntar. Então, já está terminando, tá? Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração
podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Se alguém vem nos propor alguma coisa, a gente pode dizer sim, tudo bem, legal, faço, ou não, isso não convém com o meu pensamento, não vou fazer isso. Então, a mesma coisa está falando aí. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou o nosso espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom, a se fazer ouvir lá pela nossa consciência, né? Quando uma proposta vem e a gente hesita, é o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor lá soprando no nosso ouvido. Mas ele não vai dizer o que a gente tem que fazer. Isso é cada um com seu livre-arbítrio. Né? George, o Álvaro está com a Oi. mão levantada. Fala, Álvaro. Oi, Álvaro. Meu pai já me respondeu já por eu a perguntar se eu tinha uma pessoa molesta, mas aí O que é? O que é um espírito maléfico? é, É um espírito ainda muito voltado para o mal, entendeu? beleza, Que faz coisas ruins. beleza. Aí, terminando aqui, reconhece-se que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outra pessoa. Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Então, quando que a gente reconhece que um pensamento nosso é mau? Quando ele está aqui, ó, dentro dessas frases aqui, dessas poucas palavras. Quando ele afasta a gente da caridade, quando ele vem imbuído de quê? De orgulho, de vaidade, de egoísmo, ou quando eu sei que o que eu vou fazer vai causar prejuízo a alguém, e, finalmente, quando esse pensamento nos induz a fazer algo que eu penso assim, eu não queria que fizessem isso comigo, mas eu vou fazer, mas eu não queria que ninguém fizesse isso comigo, aí o pensamento ele já está todo voltado para o mal. Né? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vê que o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá as dicas, né, de como que a gente tem que combater isso que a gente ainda carrega dentro da gente, todo esse sentimento. Pela resposta de Jesus, temos a lição. Deixa eu botar aqui para baixo. Temos a lição. Adorar a Deus em espírito e verdade, seguir os preceitos da lei de Deus, transmitida pelo Cristo, deve ser nosso esforço permanente. Tá? Então, adorar a Deus, seguir os preceitos da lei dele, que foi transmitida por Cristo, é um esforço que tem que ser permanente. A lição que se aprende no final é que o bem é e sempre será vitorioso, porque ele é permanente. Né? Aqui. Silêncio no deserto de nossas almas, para nos encontrarmos com as nossas sombras e buscarmos identificar os nossos defeitos para então corrigi-los através do jejum moral e espiritual. Temos praticado o autoconhecimento? É uma pergunta que fica para a gente, né? Então, esse silêncio nesse deserto interior faz com que a gente busque as nossas sombras, aquilo que a gente tem de erro, os nossos defeitos, e aí sim, corrigindo, através da melhoria dos pensamentos e das nossas atitudes, a gente vai praticar esse autoconhecimento, né? Vai nos Jorge, ajudar. Oi?
Deixa eu só fazer um comentário. Volta o slide, por favor. Na verdade... Ah, o outro, né? Esse. Quando... Não, o azul. Ah, tá. Esse, né? Só essa questão de adorar a Deus, porque às vezes a gente traz, né, tradicionalmente, de algumas religiões, a questão do adoração, de adorar a imagem, né? A doutrina espírita tem um conceito muito diferente sobre adoração. O Livro dos Espíritos, né, a terceira parte das leis, né, tem a lei da adoração, né, em que Kardec pergunta em que consiste a adoração. E a adoração é a elevação do pensamento a Deus, porque do pensamento você se aproxima a Deus. É nesse sentido, olha, adorar a Deus em espírito e verdade, né? Levar o pensamento, se colocar em comunicação, e não adorando uma imagem, que às vezes a gente traz isso, né? Só para deixar isso claro, tá, George? Até mesmo a questão do próprio... como é que a gente faz a imagem e semelhança de Deus, a gente coloca ele como se fosse a A nossa nossa imagem. imagem, né? A nossa imagem, não seria o contrário, não, né? Aí a E gente aquela acaba... coisa, desculpa, Oi, é oi. aquela coisa também de você pensar, Jesus faria isso? O que Jesus faria nesse momento? E aí, com a resposta na cabeça, dirigir os próprios atos, né? Exatamente, por isso... Porque essa é a forma mais fácil, às vezes, de você tirar uma dúvida da cabeça. Faço ou não faço? Entendeu? É verdade mesmo, porque inclusive isso que você está falando, ó, tem a ver aqui, ó, seguir os preceitos da lei de Deus transmitida pelo Cristo. Então, Cristo veio nos trazer todos esses ensinamentos para agir conforme Deus quer que a gente haja, para que a gente possa se livrar, né, dessas impurezas, de todos os males que a gente ainda carrega e pratica, para poder a gente chegar mais perto dele possível, né? Você quer Sim, falar, Gel. Alba? E quanto mais a gente fala, vai agindo dessa forma, mais automático isso vai ficando. Então, Verdade, menos você para pensar, você já vai agindo naquele caminho como correto, entendeu? exatamente. E menos você vai parando para pensar, e mais você vai se afastando dos vícios do mundo. E aí, com isso, você vai se purificando, digamos assim, vai se tornando desapegado das coisas que chamam a atenção no mundo material. E são os apelos, né? Esses apelos externos aqui. É exatamente isso. Quanto mais a gente pratica, mais a gente cresce, né, e age dessa maneira, a gente tem uma hora que não precisa ficar analisando se eu devo fazer e fazendo aquelas perguntas, porque isso já vai fluir naturalmente, né? Já vai fazer parte do nosso dia a dia. Você quer falar alguma coisa, Alva? Ô, Isso. Márcia, quem vai fazer a peça final? Bom, aí depois a Miriam É, que tá... daqui a pouquinho a gente vê, tá, Álvaro? Deixa a Georgia concluir o tema, o assunto, tá bom? E aqui, ó, é uma coisa que também ficou muito, foi o que eu trouxe, acrescentei até por conta do tempo que estava sobrando, mas agora está faltando, né? Mas isso aqui também é muito legal, né? O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Chegar a hora de um mestre iniciar a gloriosa tarefa que o trouxera à Terra. Antes, porém, medita profundamente. E as vantagens materiais que a Terra lhe oferecia apresentam-se a seu espírito. Ele está fazendo uma análise dessa passagem, né? Se ele se consagrasse à sua obra espiritual, era a pobreza, as dificuldades, a humildade que o aguardavam. E, por fim, o martírio, que foi o que aconteceu, né? Agora, se usasse seus dons para fins materiais, de certo teria boa mesa, evitaria as dificuldades geradas pela incompreensão dos homens e conquistaria cargos proeminentes no seio de sua nação. Mas Jesus foi forte, rejeitou tudo o que o mundo lhe daria
e devotou-se ao trabalho espiritual para o qual viera. Então, aí ele está assinalando, né, essa superioridade intelectual e moral de Jesus, que não tinha que nenhuma provação ou nenhuma tentação passar, mas se colocou num contexto para nos ensinar o que as dificuldades que a gente encontra e as facilidades também que nos arrastam, né, que nos levam a tomar as decisões erradas. Então, ele realmente se consagrou à sua obra e sofreu, né, e chegou ao martírio. Mas ele poderia muito bem, pela, vamos dizer assim, facilidade, pela sua habilidade, pela sua inteligência, por toda a sua capacidade, ele poderia ter evitado isso tudo. Mas se ele o fizesse, não seria o espírito puro que é, né? Então, é isso aí. E o restante, Márcia, seria... ele ainda... isso aqui também da Amélia Rodrigues ficou muito bonito, né? O filho do homem, porém, iria sofrer sem nenhuma necessidade ou impositivo de evolução. Quer dizer, não tinha necessidade dele passar por aqueles sofrimentos, não tinha impositivo nenhum de evolução para ele. Mas ele sofreu por quê? Exclusivamente para dar testemunho de que a dor não tem caráter punitivo, mas também funciona nos culpados. Culpado que ele não era, como recurso de autopurificação. A sua era, portanto, uma dadivosa lição de amor e de encorajamento para todos quantos atravessariam os portais da existência planetária tentando a conquista do infinito. Olha que lindo, escrito aí, né, pelo espírito Amélia Rodrigues, o Divaldo Pereira Franco, nesse livro Até os Fins dos Tempos. Ela trazendo ali a certeza de que Jesus sofreu sem necessidade ou impositivo de evolução, mas sofreu exclusivamente para dar testemunho de que a dor não era para punir, era para ensinar, era para nos levar a um outro nível, a um outro patamar. Porque a lição dele aqui não era nem de evolução, nem de expiação, nem de prova, mas era uma dadivosa lição de amor. E como a gente já falou em outras vezes, ele não só veio falar, como também exemplificar. E não poderia ter ficado, né, sem o exemplo, mais um exemplo aí da sua vinda ao mundo, o seu martírio, para mostrar que essa dor não é de punição, porque que punição ele teria que sofrer? Ninguém tem, né, na verdade. É a correção, é a autopurificação. Então, é isso. E aqui seriam as passagens aí que o Emerson citou, mas que não tem necessidade da gente ler, porque está lá no livro A Gênese, tá? 52, 53, falando, e no final, assinado, né? Está lá no livro A Gênese, capítulo 15, itens 52 e 53, e no final, assinado por João Evangelista. Jorge, Ok? se você quiser, faz um print desses três Tá. slides, coloca no grupo, né? Porque fica mais Tá, fácil as coloco pessoas sim. visualizarem, né? Tá bom, coloco sim. Então é isso, tá? Então depois eu coloco lá. Então tá. E aí nós terminamos esse item 9, né? O tema 9. É. Aí a semana que vem é convidado, né? E na outra é o Marcelo com o 10. Isso. Então, gente, a gente fecha mais um tema que para nós é de muito difícil de compreensão, porque traz um simbolismo enorme, né? Então, você vê, Emerson abriu o assunto, Georgia veio em 2 semanas nos ajudando nessa compreensão, a entender todo esse simbolismo que para a gente, eu jamais entenderia se não estivesse estudando juntos nessa visão tão ampliada, né? Que a gente acabou estudando aqui. A grande oportunidade que a gente está tendo, e George, obrigado por ter facilitado essa compreensão para a gente.
E eu gostaria de pedir desculpas a vocês pelo ocorrido hoje, né? Que foi uma sequência de coisas. A Miriam, que estava na direção da reunião, não conseguiu voltar. A Geórgia também com dificuldades com a internet, enfim. Mas que bom que a Geórgia conseguiu fechar. Na semana que vem, a gente estará recebendo uma convidada aqui. Depois eu vou colocar o tema nos grupos para todo mundo, para a gente estar aqui aprendendo um pouquinho mais. E para a gente encerrar, o Álvaro está ansioso, vai fazer a nossa prece final, né, Alvin? Para a gente encerrar mais essa noite de estudos. Obrigada a vocês todos por estarem conosco, viu? A palavra é minha, Não entendi, Alvin. a palavra É está comigo. isso. Você pode fazer a prece. Jesus, obrigado por mais essa noite de aprendizado de estudo, fora os problemas de tecnologia que a gente hoje está indo, da mídia que está indo. A gente conseguiu concluir o item 9 na paz do Senhor. Graças a Deus, ficou tudo bem. A gente não faltou nenhum item. E tudo bem, graças a Deus. Para uma boa noite a todos. Amém. Obrigada, Alvinho, obrigada, Georgia, obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. Até terça-feira. Um grande abraço para todos. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite.